um versículo bíblico e fazer a meditação. Aos Efésios 4:30, uma passagem conhecida. Eu vou ler uma outra versão da Bíblia, que nos diz o seguinte: não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo como vocês vivem. Lembre-se que é Ele quem garante que vocês estão ou estarão presentes naquele dia, quando a salvação do pecado se completar. Na versão Almeida está: não entristeçais o Espírito Santo, na qual estáis selado para o grande dia da redenção. Isso é muito importante a ser falado. Nós já tivemos até livros que falavam do Espírito Santo, ou do Espírito Santo, né, daquele pastor lá. Mas fato é que não precisa de livros para entender o básico, que vem a ser o alegrar o Espírito de Deus, não entristecer. A Bíblia chega a nos dizer que o Espírito do Senhor tem ciúmes de nós. Não é um ciúme doentio, patológico, mas um ciúme traduzido em zelo. Porque Ele ama. O Espírito de Deus ama todos nós. O Espírito de Deus é o próprio Deus, que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer. O Espírito de Deus, como o próprio nome já diz, é santo e requer santidade daqueles que dizem ser seguidor de Cristo, porque sem santificação não verá Deus, porque se nós não cuidarmos do templo do Espírito Santo, o próprio Deus destruirá. Então é necessário nós fazermos a nossa parte no sentido de não entristecer o Espírito Santo. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, obviamente que nós não temos mais a ajuda de Deus. E quando entristecemos? Quando pecamos e não nos humilhamos pedindo perdão a Deus. Quando erramos o alvo. Quando fazemos aquilo que é reprovável ou é reprovado pela palavra do Senhor. O Espírito Santo é um espírito de santidade, pureza, candura. E que a Bíblia vai falar sobre os frutos do Espírito Santo. Porque se você diz que tem Deus, você tem que ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você tem os 9 frutos do Espírito Santo. Pode seja amor, paciência, temperança, equilíbrio, benignidade, por aí em diante, são 9. Mas, modernamente, se banalizou o teu Espírito Santo. O Espírito Santo se move em você, tem até aquele hino, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E por aí vai, né? Pois diz lá que o próprio Espírito intercede, como está aí descrito em aos Romanos, por nós, os gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus faz tudo pelo povo de Deus, pelo seu povo, pelos seus filhos. E isso deve ser, no mínimo, um ato de gratidão nós fazermos por onde para recebermos o Espírito de Deus, para o Espírito de Deus estar na nossa vida, para nós termos a presença de Deus, a sua Shekinah, a sua bênção, a sua prosperidade, que não quer dizer bens materiais, mas sim paz e gozo, alegria de verdade. Então está aí a reflexão. Não entristeçamos o Espírito de Deus. E ele é sensível. Qualquer coisa, qualquer coisinha mesmo, ele se afasta. E ele se afastando, nós não vamos conseguir vencer algumas batalhas, algumas dificuldades. Porque, como diz a palavra, o Senhor, sim, trabalha de maneira tremenda para os seus, né? Operando Deus, quem impedirá? Mas se a gente não querer, não tem como haver a sua operação. E às vezes você pode entristecer o Espírito de Deus com desânimo, com falta de força e de fé. Porque Deus diz para Josué: esforça-te, tendo bom ânimo, eu serei contigo.
Então, para você ter Deus contigo, ou consigo, o seu espírito, forçar, ter bom ânimo. Ok? Isso serve para a gente aplicar durante as dificuldades que passamos nessa vida, ou no meio das tempestades. Pensar dessa forma. Porque o desânimo e a falta de esforço já é entristecer também o Espírito Santo. Desânimo para não lutar, o desânimo para não lutar contra o erro, o errar o alvo, o pecado. Né? Ok? Então tá aí a breve reflexão, falando um pouquinho sobre o Espírito de Deus. Quando você em Deus deposita a sua fé em Deus.